Neurociência e infância. Você sabe o que é neurociência? E a relação entre ela e a infância? A neurociência é uma área de estudo sobre o sistema nervoso. Por muito tempo esteve estritamente relacionada à biologia e medicina, mas com suas constantes descobertas e evolução, acabou se tornando uma área multidisciplinar, o que nos permite falar sobre neurociência e infância. O cheiro não tá bom, pessoal. Esse é nojinho. Basicamente, ela evita que a Riley se envenene. Brócolis. Toma essa! Esse é o raiva. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Essas são as memórias da Riley. A maioria delas é alegre. O que houve? Tristeza! Ela colocou a mão na memória! Como foi na escola? Foi até legal, eu acho. Faz bom da alegria! Pode consertar, não pode? Mas como essa relação funciona? Bom, não é de hoje que conhecemos a importância das experiências sobre quem somos e o que nos tornamos, especialmente com as experiências vividas na infância. No entanto, a neurociência aplicada ao estudo comportamental tem sido capaz de explicar como as experiências influenciam para o desenvolvimento do cérebro. Existem algumas razões essenciais que justificam esta visão. Vamos conhecê-las? O cérebro não chega ao ápice de desenvolvimento na vida adulta. Ele é construído ao longo da vida. Desde o instante da fase fetal, ele passa a se desenvolver e durante a segunda infância apresenta um desenvolvimento acelerado. Então, o desenvolvimento do cérebro da criança depende das influências e interações presentes em suas vivências. Por exemplo, habilidades como sensações e percepções antecedem a linguagem e as funções cognitivas. As influências interativas dos genes e das experiências moldam o desenvolvimento do cérebro. Ou seja, para desenvolver certas habilidades, a criança depende de relações de troca com o outro. Por exemplo, bebês que recebem amor de seus cuidadores e se sentem seguros são mais propícios a se sentirem seguros para explorar coisas e ambientes. Mas quando são negligenciados de alguma forma, podem ter suas habilidades limitadas. Estresse tóxico prejudica a formação do cérebro. Quando a criança é exposta a longos períodos de estresse, pode sofrer sérios prejuízos, como, por exemplo, aqueles relacionados à dificuldade de aprendizagem e comportamento. Por isso, situações de pobreza ou negligência dos pais podem prejudicar e muito a criança. Diferente do que se pensava antes, a neurociência descobriu que os fatores genéticos não são exclusivamente determinantes para o desenvolvimento do indivíduo, mas no primeiro ano de vida, quando são recebidos os estímulos adequados, o cérebro humano pode apresentar um grande e importante desenvolvimento. Ao conhecermos essas questões, é importante olharmos para outra questão: a neuroplasticidade. Quanto mais jovem o cérebro for, mais flexível ele é. Mas quando mais velho o cérebro se torna, menos flexível e influenciável aos ambientes e interações ele se torna. Ou seja, o nível de plasticidade é mais alto na infância, enquanto um cérebro mais maduro, por já ter construído estruturas mentais mais complexas, não tem tanta plasticidade para se reorganizar ou lidar com novos desafios. Por exemplo,
um bebê de 12 meses já está familiarizado aos sons do idioma que estão mais habituados e tem mais dificuldades para reconhecer sons de idiomas que são novos para si. Quando falamos em plasticidade, devemos lembrar sobre o conceito de janelas de oportunidades. Isto se refere aos primeiros anos de vida, quando o cérebro da criança está mais receptivo e determinados estímulos, facilitando certas aprendizagens. Dentre os 0 aos 11 anos, vemos que existem períodos críticos para o desenvolvimento de diversas habilidades, como, por exemplo, funções, visão, faixa ótima de desenvolvimento, de 0 a 6 anos, controle emocional, 9 meses a 6 anos. Formas comuns de reação, de 6 meses a 6 anos. Símbolos, 18 meses a 6 anos. Linguagem, 9 meses e a 8 anos. Habilidades sociais, 4 anos a 8 anos. Quantidades relativas, 5 anos a 8 anos. Música, 4 anos a 11 anos. Segundo idioma, 18 meses a 11 anos. Como vemos, é possível notar que a maior parte das habilidades são desenvolvidas até os 6 anos de idade. Alguns cientistas argumentam que após os períodos críticos, as crianças podem ter mais dificuldades para aprender as respectivas habilidades. É muito mais fácil agir sobre o processo inicial de desenvolvimento da arquitetura do cérebro do que tentar reorganizá-lo na adolescência ou vida adulta. O exemplo ainda melhor. Crianças normalmente aprendem com mais facilidade, enquanto idosos têm muita dificuldade para aprender coisas novas. Isso acontece justamente por causa da plasticidade que é gradativamente perdida, reduzida ao longo da vida. Com isso, a neurociência para a infância mostra que as intervenções sobre possíveis desordens do cérebro e mente devem ser feitas o quanto antes. Além disso, impulsiona para uma conduta proativa por parte dos pais, escolas e demais adultos envolvidos no desenvolvimento das crianças, porque a partir dos conhecimentos sobre como e quando as crianças aprendem, podem elaborar estratégias para estímulos do desenvolvimento da mente e cérebro. O caminho mais ideal é criar um ambiente favorável para o desenvolvimento do bebê e da criança, do que tentar reparar danos mais tarde, na adolescência ou vida adulta. O desenvolvimento equilibrado dos aspectos emocional, social, cognitivo e de linguagem na infância contribuem para jovens e adultos mais preparados em outras etapas da vida, como para a aprendizagem na escola. O azul é o quê? É blue. E esse? É branco, é? Não, é yellow. Esse é amarelo. E é? Esse é o right. Não, é o outro não. Não. Então não sabe não. Não. Então não sabe não. Sabe não? É o rosa. Esse é o rosa, é? Como é o rosa? É o pink. Pink. E esse é o preto, black. É black não. É o laranja, orange. E é? E esse é o right, branco. É o outro não. É o preto e green. Green. Ah, esse é o brown, marrom. Não, marrom não
que é